Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto de destruir o vestibular da CEDERJ de 2018, questão 48. Não mais o projeto, né? Essa é a ultimíssima questão desse vestibular, então a playlist vai ficar completona uma vez que isso aqui esteja publicado, beleza? Ela diz o seguinte: considere a função de variável real x definida por f de x, esse monstrão aí. Determinando a quantidade de números reais distintos que fazem parte do domínio de f de x e são soluções para a equação x é igual a zero, encontramos... Bem, ele quer as raízes reais dessa brincadeira aí, né? Se eu tenho um f de x que é igual a um a vezes um b vezes um c, qualquer um desses aqui ser igual a zero, resolve. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhada aí passo a passo. Você tem isso aqui, que pode ser igual a zero, isso aqui que pode ser igual a zero, e isso aqui que pode ser igual a zero. Mas antes de sair metendo o braço, vamos olhar as restrições aí, né? Bem, deixei aqui um gráfico da função y igual a x, que vai servir de um espelho entre e elevado a x e o logaritmo natural de x. Bem, para você que não lembra, o logaritmo natural é a mesma coisa do logaritmo do número na base e. Então, repara aqui o seguinte: como a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas, esse eixo aqui, ó, y é igual a x, ele vai servir de uma espécie de um espelho entre essas duas funções. Isso te dá, certo, pelo menos para mim, né, dá uma facilidade de poder entender quais são as restrições. Você está vendo aqui, por exemplo, na nossa funçãozinha azul aí, alguém do lado esquerdo? Não, porque esse x ele tem que ser maior ou igual a zero, até porque ele nunca vai chegar a tocar aqui. Isso a gente chama de assíntota, tá bom? Para e elevado a x, o x brinca em todo intervalo real, então não tem grande problema. E o que a gente tiver de segundo grau é um pouco mais simples, você aprendeu isso no 9º ano do ensino fundamental, que o teu delta aí, B2 menos 4AC, tem que ser maior ou igual a zero para você ter respostas reais. Caso contrário, você teria respostas complexas que não atendem aí o que a gente quer. Isso tudo dito, vamos resolver passo a passo. A primeira função que eu tenho que igualar a zero é x2 menos 4. Tranquilaço, então x2 é igual a 4. Então x vai ser igual a raiz quadrada de mais ou menos 4. Então x pode ser igual a mais ou menos 2. Então as respostas são aqui menos 2 e 2 por enquanto. Tranquilaço? Primeiro passo dado. Beleza. Vamos ao segundo passo. Já temos como respostas possíveis menos 2 e 2. Segundo passo é você igualar e elevado a x menos e elevado a x ao quadrado igual a zero. Então vamos passar quem está negativo para o outro lado, então fica e elevado a x é igual a e elevado a x ao quadrado. Não tem que me preocupar enormemente com as restrições, porque, como eu já falei para vocês aqui, e elevado a x, o e brinca em todo o domínio real, então vamos só meter o braço. Quando você tem a mesma base, basta você igualar os expoentes para ver o que acontece. Então x tem que ser igual a x ao quadrado. Uma possibilidade é x ser igual a zero, que zera todo mundo, ou divide todo mundo por x aí, e vai dar 1 é igual a x, ou x é igual a 1. Então temos, por enquanto, menos 2, 2, 1 e 0 como respostas possíveis. Bem, chegamos à logarítmica, e a gente tem que pensar agora em termos de restrição. Esse número é daí para ser igual a zero. Gente, você já viu o logaritmo daqui bater zero? Vamos voltar lá para o nosso gráfico para vocês enxergarem. Ó. A função logarítmica ela nunca chega ao zero. Então, voltando aqui, um cuidado que você tem que ter é que x2 menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero. E se eu fosse querer saber a raiz disso aí, né? Produto igual a 6, soma igual a 5, que tal 2 e 3? Então 2 e 3 não brincam, e eu tinha um 2 aqui. Então eu tenho que cortar. O 2 deixa de ser meu nessa brincadeira porque ele faz parte de uma restrição.
Tranquilaço? Bem, agora vamos resolver isso aí. Se eu tenho, ó, lembrando que ln está pensando assim, sou log de um número na base E. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que E elevado a zero vai ser igual a esse monstrão aí todo. Legal? Agora, quem é um número real elevado a zero, sendo que é diferente de zero, então isso aí dá 1. Agora temos uma questão modular aí para resolver. Se esse valor aqui for positivo, a tua resposta vai ser 1 mesmo. Então, x2 menos 5x mais 6 pode ser igual a 1. Ou, esse valor aqui for negativo, como está dentro do módulo, passa a ser positivo. Então, você pode ter que x2 menos 5x mais 6 possa ser igual a menos 1, que daria também o resultado. Vamos fazer as duas, vou começar pela essa aqui à esquerda. O que eu vou ter? Ó, x2 menos 5x, 6 mais 1, né? 1 pula para cá positivo, é igual a 7. Quanto é que vai dar meu delta? B2 menos 4AC. Isso aqui vai dar 28. 25 menos 28 vai dar menos 3. Seu delta é menor do que zero, então aqui você não tem nenhuma raiz existente. Não existe, chegou a um beco sem saída. Já aqui à direita, o que eu vou ter? x2 menos 5x mais 5 é igual a zero. Teu delta vai ser b2 menos 5 ao quadrado, 25, menos 4ac, isso aqui vai dar 20, 25 menos 20, o teu delta vai ser igual a 5. Então, o valor de x vai ser menos b, menos 5, menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Bem, aqui eu tenho duas respostas, né? Uma com valor positivo e outra com valor negativo. Ele não está preocupado com as respostas, mas com a quantidade de respostas. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, totalizando 5 respostas aí, que vai nos levar direto para a letra C, de cachorro louco. Bem, pessoal, normalmente a gente publica aí em cima a playlist do assunto explicado, excepcionalmente, como é a ultimíssima questão do vestibular da CEDERJ de 2018, a playlist publicada vai ser o vestibular da CEDERJ de 2018. Então peço aí que você deixe aquele like, compartilhe com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.